E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1127 que acabou de sair, a nova grade aí para o meio de semana que vem. Deixei a informação lá na aba comunidade, né, que houve vencedor na Loteca 1125, vai correr agora a Loteca 1126 no final de semana, e agora as primeiras análises e palpites da Loteca 1127. Se você gosta das informações aí do canal, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para que assim o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo ele venceu o Fluminense aí no seu último jogo por 1-0 jogando em casa. Fora de casa venceu o Corinthians por 1-0 e pela Libertadores empatou fora de casa contra o Barranquilla por 0-0. Já o Atlético Paranaense tá vindo de vitória de virada aí em cima do Criciúma por 3-1, perdeu para o Fortaleza fora de casa por 1-0 e pela Copa Sul-Americana perdeu em casa para o Ameliano por 1-0. Classificação do campeonato, Botafogo nesse momento ele é o terceiro colocado com 16 pontos, em 8 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético Paranaense ele é o quarto colocado com 16 pontos também, em 8 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, praticamente um espelho. Essas informações das duas equipes. Próximo jogo aí do Botafogo é contra o Criciúma, fora de casa, e o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Corinthians. Últimos confrontos entre eles, o Botafogo tem 3 vitórias, há 3 empates entre eles e 9 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi no mês 10 de 2023, na casa do Botafogo, empate em 1-1, e antes disso, em julho de 2023, na casa do Atlético Paranaense, vitória do Atlético Paranaense por 1-0. Nos meus primeiros palpites, né, primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos, e olhando essas informações aqui, é um jogo bem difícil, tanto para o Botafogo como para o Atlético Paranaense, mas o atual momento do Botafogo aí é muito bom, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Esse aqui vai ser um jogaço, hein? Jogo 2, Guarani e Ituano. O último jogo do Guarani foi em casa, perdeu para o Operário por 1-0, fora de casa perdeu para o Mirassol por 3-0, e em casa de novo empatou em 0-0 contra o Paysandu. Já o Ituano tá vindo de derrota contra o Curitiba por 4-2, perdeu para o Avaí por 1-0 e em casa venceu a Ponte por 2-0. Classificação do campeonato, dá para ver que os dois times aí numa péssima situação, os dois na zona de rebaixamento. O Ituano ele é o 18º colocado, tem apenas 6 pontos em 9 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 7 derrotas. O Guarani ele é o 20º colocado com 4 pontos em 9 jogos, tem 1 vitória, 1 empate e 7 derrotas. Próximo jogo do Guarani é contra o CRB fora de casa e o Ituano vai jogar em casa contra o Brusque. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Guarani, 2 empates entre eles e 5 vitórias para o Ituano. O último confronto foi agora em janeiro de 2024 pelo Paulista. Fora de casa, o Guarani venceu o Ituano por 3-0 e no ano passado, no mês 8, na casa do Ituano, empate em 1-1. Pense num joguinho difícil de ser analisado, viu, quando tem números tão ruins assim. Aqui eu tô levando muito em consideração o mando de campo aí do Guarani. É um jogo bem complicado, mas eu tô indo seco no Guarani. Tô guardando os meus duplos aí para partidas mais complicadas. Mas se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, aqui também cabe um duplo no empate também. Jogo 3, Novo Horizontino e Amazonas. O último jogo do Novo Horizontino venceu o Santos por 3-1. Fora de casa empatou com o Brusque em 0-0 e fora de casa também venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. O Amazonas está vindo de derrota em casa para a Chape por 1-0, venceu o Brusque em casa por 2-1 e perdeu para o Operário fora de casa por 1-0. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino ele é o 11º, tem 14 pontos em 9 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e o Amazonas ele é o 13º colocado com 11 pontos em 10 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Novo Horizontino é contra o Sport fora de casa e o Amazonas vai jogar em casa contra o Curitiba. Confrontos entre eles não há muita coisa. De informação importante aqui, que a gente pode ver que nos últimos 5 jogos apenas uma derrota do Novo Horizontino. Novo Horizontino é um time bem complicado de se vencer na casa dele. O Amazonas ultimamente não está sendo um bom visitante, né? E olhando os números ali e a leve vantagem que o Novo Horizontino tem na classificação, eu tô indo de Novo Horizontino seco para essa partida. Jogo 4, Paysandu e CRB. O último jogo do Paysandu foi derrota fora de casa para o Sport por 1-0. Venceu o América de Minas por 2-0 em casa e pela Copa Verde, fora de casa venceu o Vila Nova por 4-0. Já o CRB venceu o Fortaleza por 2-0, final da Copa do Nordeste.
Antes disso tinha perdido para o Fortaleza por 2-0 e pelo Brasileirão tinha perdido para a Ponte fora de casa por 4-2. Classificação do campeonato, o CRB ele é o 15º colocado com 8 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e o Paysandu ele é o 16º colocado também com 8 pontos, porém em 9 jogos tem 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Paysandu é contra a Chapecoense e o CRB vai jogar em casa contra o Guarani. Paysandu é fora de casa. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Paysandu, 5 empates e 4 vitórias para o CRB. Poucos jogos aí entre eles, o último foi em 2021 pela Copa do Brasil, vitória do CRB na casa do Paysandu por 2-1. Antes disso, em 2020, empate em 1-1 na casa do Paysandu também. Esse jogo eu considero bem complicado, o Paysandu é um time difícil de vencer quando o visitante vai na casa dele, porém o CRB está fazendo uma ótima campanha nesse primeiro semestre, né? Finalista aí da Copa do Nordeste, fez uma excelente campanha aí no Campeonato Alagoano, apresenta um bom futebol, deu bastante pressão aí no Fortaleza, e para essa partida aqui eu tô indo de empate e vitória do CRB. Caso você tenha costume de colocar triplos, essa partida aqui cabe um triplo, viu? Jogo 5, Atlético Goianiense e Criciúma. O último jogo aí do Atlético Goianiense foi contra o Corinthians, estava perdendo de 2-0, conseguiu empatar em 2-2. Antes disso, perdeu para o Juventude fora de casa por 1-0 e outro jogo fora de casa venceu Vitória por 2-0. Já o Criciúma tá vindo de derrota para o Atlético Paranaense por 3-1. Antes disso, a goleada que tomou do Cuiabá por 5-2 em casa e também em casa perdeu para o Palmeiras por 2-1. Classificação do campeonato, o Criciúma ele é o 17º colocado apenas com 5 pontos, em 6 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, e o Atlético Goianiense ele é o 18º colocado com 5 pontos, em 8 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense é contra o Cuiabá, fora de casa, e o Criciúma vai jogar em casa contra o Botafogo. Que pedreira pro Criciúma, hein? Últimos confrontos entre eles, o Atlético Goianiense tem 6 vitórias, são 2 empates entre eles e 2 vitórias do Criciúma. O último jogo foi no mês 9 de 2023, o Atlético Goianiense em casa venceu por 3-1. Em julho de 2023, na casa do Criciúma, vitória do Criciúma por 3-0. Ambos os jogos aí pelo Brasileirão Série B. Bom, o Criciúma, né, tá muito difícil de confiar, até saiu na frente do Atlético Paranaense, mas acabou tomando a virada. O Atlético Goianiense mostrou muita resiliência aí contra o Corinthians. Vai ser um jogo bem difícil para o Criciúma e para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Atlético Goianiense. Briga direta aí para tentar escapar da zona de rebaixamento, ou pelo menos ficar longe, né? Jogo 6, Santos e Goiás. Último jogo do Santos, derrota para o Novo Horizontino por 3-1, lembrando que vai jogar hoje, né, contra o Operário. É bom ficar de olho nessa partida. Antes disso, né, tinha perdido para o Botafogo em casa por 2-1 e também pelo Brasileirão aí perdeu fora de casa por 2-1 para o América. Então o Santos aí vindo de 3 derrotas consecutivas. Já o Goiás, ele perdeu para o Mirassol por 1-0. Antes disso, venceu o Sport Recife em casa por 3-0 e fora de casa perdeu para o Avaí por 2-0. Classificação do campeonato, o Goiás ele é o 2º colocado com 17 pontos, em 9 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Santos ele é o 5º colocado com 15 pontos, em 9 jogos tem 5 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Próximo jogo do Santos é contra o Mirassol fora de casa e o Goiás também vai jogar fora de casa contra o Vila Nova, clássico goiano. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem enorme aí para o Santos, né? 10 vitórias para o Santos, 1 empate, 4 vitórias para o Goiás. O último jogo foi em novembro de 2023 pelo Brasileirão Série A. O Santos venceu fora de casa por 1-0 e antes disso, em julho do mesmo ano, o Santos em casa ganhou de 4-3. Essa partida aqui considero difícil, briga direta aí pela posição. 2 times que estão brigando lá em cima na tabela. Esse jogo aí do Santos contra o Operário vai dizer muita coisa, é bom ficar de olho. E para essa partida aqui, tô usando o meu segundo duplo, eu tô indo de Santos e empate. Jogo 7, Fortaleza e Grêmio. O último jogo aí do Fortaleza foi contra o Bahia, perdeu de 1-0 fora de casa. Pela Copa do Nordeste, perdeu para o CRB por 2-0. E também, né, primeiro jogo pela Copa do Nordeste, em casa tinha vencido por 2-0 o CRB. O Grêmio tá vindo de derrota para o Flamengo por 2-1. Na Libertadores empatou em 1-1 em casa contra o Estudiantes. E também pela Libertadores fora de casa, venceu o Huachipato por 1-0.
Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o 11º colocado com 10 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, e o Grêmio ele é o 13º colocado com 6 pontos, tem um jogo a menos, 6 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Fortaleza é contra o Atlético Mineiro fora de casa, e o Grêmio vai jogar em casa, clássico, contra o Internacional. Lembrando que o jogo aqui entre eles é um mando de campo, né? Não tenho certeza se o jogo vai ser no estádio do Grêmio, né? Últimos confrontos entre eles, o Fortaleza tem 2 vitórias, são 5 empates, 3 vitórias para o Grêmio. O último confronto foi no mês 9 de 2023 na casa do Fortaleza, empate em 1-1, e na casa do Grêmio no mesmo ano, 0-0. Essa partida aqui considero complicada também, viu? Porque o Grêmio é como se tivesse feito uma pré-temporada, né? Tá voltando agora, tá complicado pro Grêmio até pegar o ritmo de novo. Fortaleza é o atual campeão da Copa do Nordeste, fez um ótimo jogo contra o Bahia, né? Mas acabou perdendo, e para essa partida aqui não tem como. Tô usando mais um dos meus duplos, tô tentando buscar uma surpresa nessa partida, então eu tô indo de Fortaleza e vitória do Grêmio. Jogo 8, Juventude e Vasco da Gama. O último jogo do Juventude foi contra o Vitória 1-1, jogando em casa. Contra o Atlético Goianiense venceu por 1-0 e empate contra o Fluminense fora de casa em 1-1. Já o Vasco tá vindo de derrota para o Palmeiras fora de casa por 2-0, perdeu para o Flamengo por 6-1, mando de campo do Vasco, né? E pela Copa do Brasil venceu o Fortaleza em casa por 3-3. Classificação do campeonato, o Juventude ele é o 12º colocado com 10 pontos, tem 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E o Vasco ele é o 14º colocado com 6 pontos, em 8 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Juventude será contra o Palmeiras fora de casa, Pedreira. E o Vasco em casa vai jogar contra o São Paulo, Pedreira também. Últimos confrontos entre eles, o Juventude tem uma vitória, não há nenhum empate entre eles e uma vitória para o Vasco. O último jogo foi pelo Brasileirão Série B, só que de 2009. Vitória do Vasco por 3-1 e no mesmo ano, na casa do Juventude, vitória do Juventude por 3-2. Bom, pelo atual momento aí que o Vasco vem passando, precisa melhorar muito aí para conseguir suas vitórias. Vai pegar essa pedreira aí que é o Juventude. Tava vencendo bem o Vitória, né? Acabou tomando um gol praticamente contra nessa partida. E para essa partida aqui, jogando em casa, eu tô indo de Juventude seco, pedreira pro Vasco, hein? Jogo 9, São Paulo e Cuiabá. O último jogo do São Paulo foi um 0-0 contra o Internacional, fora de casa. Antes disso tinha vencido o Cruzeiro em casa por 2-0 e pela Libertadores tinha vencido o Tajeres por 2-0 em casa. O Cuiabá tá vindo de uma derrota para o Cruzeiro fora de casa por 2-1. Antes disso tinha vencido o Criciúma por 5-2 e em casa empate em 0-0 contra o Vitória. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o 5º colocado com 14 pontos, em 8 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Cuiabá é o 19º colocado com 4 pontos, em 8 jogos tem apenas uma vitória, 1 empate e 6 derrotas. Próximo jogo do São Paulo é contra o Vasco, fora de casa, e o Cuiabá vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos jogos entre eles, o São Paulo tem uma vitória, são 4 empates entre eles e uma vitória do Cuiabá. O último jogo foi em novembro de 2023, 0-0 na casa do São Paulo. Já no estádio do Cuiabá, no mês de julho de 2023, Cuiabá venceu por 2-1. O Cuiabá sempre complica, né? Quando joga contra o São Paulo, é aquele visitante indigesto, mas a situação do Cuiabá não é boa. Fez até uma boa partida contra o Cruzeiro, melhorou bastante, mas não conseguiu o placar aí que precisava, né? Contra o São Paulo, acredito que vai ser um jogo bem pegado e difícil também, e por esse motivo eu tô acreditando mais na vitória do São Paulo do que do Cuiabá, então tô indo seco na coluna 1 aqui, jogo 9. Jogo 10, Botafogo de São Paulo e Ponte Preta. Último jogo do Botafogo de São Paulo, 2-1 em cima do Santos, fora de casa, perdeu para o Novo Horizontino por 1-0 e pela Copa do Brasil contra o Palmeiras empatou em 0-0. Já a Ponte Preta tá vindo de derrota, fora de casa para o América, em casa venceu o CRB por 4-2 e fora de casa perdeu para o Ituano por 2-0. Classificação do campeonato, a Ponte ele é a 14ª colocada com 9 pontos, em 9 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, e o Botafogo é o 17º colocado com 7 pontos, em 8 jogos tem 1
vitória, 4 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo é contra o Operário fora de casa e a Ponte vai jogar em casa contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Botafogo, 4 empates e 8 vitórias para a Ponte Preta. O último confronto foi esse ano, em fevereiro de 2024, vitória da Ponte na casa do Botafogo por 3-0 e no ano passado, no mês 8, empate em 0-0 entre eles na casa do Botafogo, pelo Brasileirão Série B. Dois times aí com números parecidos na tabela. Botafogo é muito forte defensivamente, mas é um time ruim de fazer gols. Tem a vantagem agora de estar jogando em casa. E para esse palpite aqui do jogo 10 da Loteca 1127, tô indo com mais um duplo, tô indo de Botafogo e empate, mesmo a Ponte Preta ali tendo um histórico melhor nos confrontos entre eles, né? Jogo 11, Cruzeiro e Fluminense. Último jogo do Cruzeiro, aqui tá falando que foi 2-0, né, para o São Paulo, mas o último jogo foi contra o Cuiabá. O Cruzeiro venceu, né, por 2-1. Antes disso, né, tinha perdido para o São Paulo por 2-0. Pela Copa Sul-Americana venceu o Católica por 1-0 e também pela Copa Sul-Americana venceu a União La Calera por 1-0. Já o Fluminense está vindo de derrota para o Botafogo fora de casa por 1-0. Antes disso, empatou em 1-1 em casa contra o Juventude e pela Libertadores venceu o Alianza Lima por 3-2. Classificação aí do campeonato: o Cruzeiro ele é o 7º colocado com 13 pontos, em 7 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Fluminense ele é o 16º colocado com 6 pontos apenas, 8 jogos, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Que vida complicada essa do Fluminense, hein? Próximo jogo aí do Cruzeiro, jogo difícil, vai jogar contra o Bahia fora de casa e o Fluminense vai jogar em casa contra o Flamengo. Eita, não dá pra saber qual que é o mais complicado. Últimos confrontos entre eles, o Cruzeiro tem 5 vitórias, 3 empates entre eles e 7 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi no mês 9 de 2023, na casa do Fluminense, vitória do Fluminense por 1-0, e na casa do Cruzeiro, no mês 5 de 2023, o Fluminense venceu por 2-0. Como eu havia dito aí no último vídeo, o Cruzeiro tá jogando bem, tá chegando reforços aí para esse segundo semestre, mas o time tá bem encaixado. O Fluminense tá tentando se encontrar aí no dinizismo, esse ano ainda não encaixou, vai ter esse tempo agora sem campeonatos internacionais, mas pelo que vem apresentando aí o Fluminense e o Cruzeiro, de momento eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 12, Internacional e Corinthians. Último jogo do Internacional, aqui tá falando que foi 1-0 contra o Delfim, mas na verdade o último jogo foi contra o São Paulo, né? Empate em casa em 0-0. Aí depois o Delfim aqui teve esse jogo contra o Tom Maiapo fora de casa, venceu por 2-0. E também fora de casa venceu o Cuiabá por 1-0. O Corinthians, né, tá vindo de empate fora de casa contra o Atlético Goianiense por 2-2, perdeu para o Botafogo em casa por 1-0 e na Copa Sul-Americana venceu o Racing por 3-0 em casa. Classificação do campeonato: o Inter ele é o 10º colocado com 11 pontos, em 6 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Corinthians ele é o 15º colocado, tem 6 pontos em 8 jogos, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. O Corinthians tá brincando com fogo, hein? Próximo jogo aí do Internacional é o clássico, né, contra o Grêmio, mando de campo aí do Grêmio, e o Corinthians vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Internacional, 10 empates e 2 vitórias para o Corinthians. O último jogo foi em dezembro de 2023, na casa do Corinthians, vitória do Internacional por 2-1. Antes disso, no mês 8 de 2023, empate na casa do Internacional em 2-2. Esse é um jogo complicado porque o Corinthians vinha fazendo uma partida até mediana, né, contra o Atlético Goianiense, abriu um placar aí de 2-0, só que por erros individuais, né, acabou entregando a partida e terminou empatado em 2-2. Acredito que os jogadores devem ter tomado um puxão de orelha aí do treinador. O Corinthians ele vai vir provavelmente bem defensivo aí contra o Internacional. E o Internacional, né, tentando a recuperação aí depois de ter ficado um tempo parado, né? Para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles, mas caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos aí, cabe um duplo aqui também no Internacional, viu? Internacional e empate. Jogo 13, Brusque e Avaí, clássico catarinense no Campeonato Brasileiro. Último jogo aí do Brusque foi contra o Amazonas, fora de casa perdeu por 2-1, em casa empatou com o Novo Horizontino em 0-0 e fora de
casa empatou contra o Vila Nova em 2-2. O Avaí tá vindo de empate também num outro clássico contra a Chapecoense, 0-0. Venceu o Ituano fora de casa por 1-0 e em casa venceu o Goiás por 2-0. Classificação do campeonato, o Avaí ele é o quarto colocado com 17 pontos em 9 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Brusque, ele é o 19º colocado com 6 pontos em 9 jogos, tem 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Brusque é contra o Ituano fora de casa e o Avaí também vai jogar fora de casa contra o América. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Brusque, 6 empates e 2 vitórias para o Avaí. O último confronto foi agora no mês 3 de 2024, empate na casa do Avaí em 2-2 pelo Campeonato Catarinense e no mesmo mês, na casa do Brusque, o Brusque venceu por 2-0. Clássico, né? Principalmente regional. Eu sempre digo que os números não entram em campo, mas nesse caso aqui o Avaí ele tá muito melhor que o Brusque. Mesmo o jogo sendo fora de casa, para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Avaí, porque com esses números aqui do Avaí, essa classificação é muito difícil ir contra. Jogo 14, Coritiba e América Mineiro. O Coritiba, seu último jogo foi 4-2 aí contra o Ituano. Em casa, perdeu para o Ceará fora de casa por 1-0 e em casa venceu o Operário por 3-0. Já o América, ele venceu a Ponte por 2-0, fora de casa perdeu para o Paysandu por 2-0 e em casa venceu o Santos por 2-1. A classificação do campeonato, até o presente momento, né? O América ele é o primeiro colocado com 18 pontos em 9 jogos, tem 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E o Coritiba, ele é o nono colocado. Atenção aqui que ele não tá tão longe, né? Do América, tá com 14 pontos em 9 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Coritiba é fora de casa contra o Amazonas e o América vai jogar em casa contra o Avaí. Jogo bom esse aqui do América e Avaí, hein? Últimos confrontos entre eles, o Coritiba tem 7 vitórias, há 1 empate entre eles e 2 vitórias para o América. O último confronto foi no mês 11 de 2023, na casa do América, vitória do Coritiba por 3-0. Antes disso, no mês de julho de 2023, na casa do Coritiba, vitória do Coritiba por 3-1. Considere esse jogo aqui bem complicado, vai ser um jogo bom de se assistir. Duas equipes aí que vêm jogando muito bem no campeonato. A diferença entre eles é bem pouca. Vamos ver, né, como é que vai ser essa rodada antes dessa partida. Se bobear, pode até ser uma partida valendo posições aí entre eles. Para essa partida aqui eu tô usando meu quinto e último duplo, eu tô indo de Coritiba e América, porque mesmo essa vantagem maior aqui para o Coritiba, né, nos últimos confrontos, o América tá apresentando um bom futebol esse ano, hein? Bom, pessoal, as primeiras informações e palpites aí para a Loteca 1127 foram essas. Espero que essas informações aqui do vídeo ajude a você conhecer melhor os jogos, os times, como é que tá a classificação. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, faça o possível para responder todo mundo. Vamos aguardar aí agora o resultado dessa Loteca 1126 que corre agora no final de semana. Desejo muita sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!